Pare. Não role a tela. Essa sensação de que você está na antessala de algo imenso, mas a porta nunca abre. Não é imaginação sua. Hoje, Deus não quer falar com a multidão. Ele quer falar com quem Ele escolheu para ser o primeiro a saber. E se este vídeo chegou até você, essa pessoa é você. Fique comigo e nos próximos minutos você não apenas saberá o que está vindo, mas por que você foi escolhido para receber a notícia antes de todo o resto. Essa espera tem pesado no seu corpo. É um cansaço que não sai com o sono. Uma tensão nos ombros mesmo em dias de descanso. É o seu físico sentindo a pressão de uma promessa que está no ar, mas que ainda não pousou na matéria. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir, porque o seu espírito está em vigília constante, esperando um comando que ainda não chegou, e essa batalha invisível está cobrando um preço do seu corpo. Essa espera tem afetado as suas decisões. Você se pega paralisado, incapaz de tomar grandes decisões, mas também sem paz para permanecer onde está. Cada caminho parece incerto, cada porta parece uma armadilha em potencial. É o espírito da confusão tentando te fazer duvidar da sua própria capacidade de ouvir a voz de Deus, para que, quando a verdadeira porta se abrir, você esteja tão esgotado pela indecisão que não terá forças para atravessá-la. E essa espera tem criado um silêncio estranho ao seu redor. Pessoas que antes te entendiam, agora te olham com estranheza. Conversas que antes fluíam, agora parecem rasas. Não é que eles te abandonaram, é que você foi chamado para uma frequência que eles ainda não conseguem ouvir. Esse isolamento involuntário é a mão de Deus te colocando em uma quarentena espiritual para proteger o que está prestes a nascer através de você. Fique comigo, e você vai entender por que seu tempo de espera foi mais longo e silencioso que o dos outros, e como isso te qualificou para ser o primeiro. Você vai receber o nome e a natureza exata da coisa grande que Deus está trazendo à sua vida, decodificando a ansiedade em antecipação santa. Você vai aprender a identificar os falsos amanheceres plantados pelo inimigo para esgotar sua fé antes da verdadeira aurora. Você vai ser equipado com uma palavra-chave em hebraico, que funciona como uma senha espiritual para fortalecer seu espírito. E você vai sair daqui com a autoridade de quem não apenas espera uma promessa, mas de quem já foi informado oficialmente pelo Rei sobre sua vinda. Você já sentiu que essa espera por algo grande não chega apenas como uma demora, mas como um ataque espiritual silencioso contra a sua sanidade. E se essa perseguição invisível, essa sensação de estar correndo em círculos, for um sinal de que existe algo em você tão valioso que o mundo espiritual reconheceu antes mesmo de você? Enquanto muitos tratam isso como um simples período ruim, poucos percebem que batalhas de estagnação não começam fora. Começam quando Deus coloca uma marca de primazia sobre a vida de alguém. Mas e se o motivo de toda essa exaustão acumulada estiver justamente no que você ainda não aprendeu a fazer para proteger a sua antecipação? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que parece que a inveja espiritual chega para mim antes mesmo da bênção se manifestar? Foi quando eu mesmo precisei entender por que a vindicação parecia demorar mais para os mais fiéis que o Espírito Santo me conduziu a um conjunto de chaves espirituais. Essa busca me levou até este livro digital chamado O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. E ele não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja parar de ser um alvo fácil, fortalecer a mente contra os falsos amanheceres e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os caminhos e o propósito contra as invejas que tentam enfraquecer aquilo que Deus começou em segredo. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora,
mas que podem mudar a forma como você enfrenta o esgotamento súbito, a confusão mental e as perseguições silenciosas que antecedem a sua vitória. Não espere a exaustão te vencer na véspera da sua bênção para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma estratégia do arquiteto da antecipação falsa é maior do que a blindagem que Deus pode levantar sobre você hoje. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a fadiga da antecipação foi enviada para lutar contra a sua vida. Existe uma blindagem que o céu tece ao redor dos seus escolhidos no período que antecede a manifestação de uma grande promessa. É uma cobertura invisível, uma sombra protetora para garantir que a promessa não seja abortada na antessala do cumprimento. O que você tem chamado de atraso, Deus chama de preparação. O que você tem chamado de silêncio, Deus chama de ambiente controlado. Se você gostou da profundidade dessa palavra até aqui e sente que ela já começou a te tocar, faça um gesto simples. Curta este vídeo. Não é apenas pelo algoritmo, é para que essa mesma sensação de reconhecimento que te encontrou agora possa encontrar outro escolhido que está, neste exato momento, sentindo o mesmo peso que você sentia antes de clicar aqui. E sobre exatamente isso, sobre essa porta de carvalho que se abre sem barulho, sobre esse selo de cera que é quebrado, sobre essa fresta de luz dourada antes do amanhecer, há um selo de entendimento que cabe exatamente dentro das últimas 72 horas antes da sua convocação. É um conhecimento que transforma a sua espera de agonia em autoridade. Guarda no fundo da cabeça o que eu acabei de te dizer. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo de orações já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo da primazia não funciona com a mesma força sobre a sua casa. Mas eu ainda não te disse a coisa mais importante. Existe um padrão, 4 sinais específicos que o céu envia para notificar um escolhido de que ele será o primeiro a saber. E o primeiro sinal é o mais contraintuitivo de todos. Respire fundo. Solte o ar. Eu preciso que você encontre um lugar de quietude aí dentro, porque o que eu vou te entregar agora não é uma mensagem genérica. São 4 carimbos do céu, 4 confirmações irrefutáveis de que Deus te separou para ser o primeiro a saber. Se você reconhecer estes sinais, não haverá mais espaço para dúvida. A sua espera tem um nome e um propósito. E a notificação oficial chegou. O primeiro sinal é o sinal do tempo congelado. Olhe para os últimos meses. Você teve a nítida sensação de que, não importa o seu esforço, o ponteiro da sua vida parou? É como estar dirigindo em uma estrada, acelerando, mas a paisagem do lado de fora não muda. Promoções que quase aconteceram, projetos que travaram em 99%, portas que se abriram e se fecharam no mesmo dia. Não é estagnação. É a mão de Deus segurando o tempo, criando um ambiente de pressão controlada, porque o que Ele vai liberar na sua vida precisa de um tempo exato para nascer. E esse tempo é agora. O segundo sinal é o sinal do eco numérico. Você está em um momento de profunda angústia, talvez no meio da madrugada, acordado com o peso do mundo nos ombros. Você pega o celular, sem um motivo certo, apenas para se distrair da sua própria mente. E ali no relógio digital, você vê uma sequência.
03, 03, 04, 04. O seu coração acelera. Não é medo, é um arrepio de estranheza e um conforto que a sua mente não consegue explicar. É um telegrama codificado do céu, um anjo piscando uma luz no seu quarto escuro para dizer: nós estamos aqui, nós não esquecemos, continue em vigília. E sobre esse celular na sua mão às 3 da manhã, sobre esse arrepio que você sentiu e não contou para ninguém. Eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o sinal do isolamento involuntário. Pessoas que eram o seu círculo mais próximo começaram a se afastar. Não houve briga, não houve ofensa. Apenas uma incompatibilidade súbita de ritmo, de assunto, de espírito. Você se senta em uma mesa com amigos e se sente um estrangeiro, como se falasse um idioma que ninguém mais entende. Essa solidão não é um castigo escolhido. É Deus te limpando a agenda, te tirando de conversas que iriam diluir a potência da unção que está prestes a chegar. Ele está te protegendo de vozes que iriam questionar a sua coisa grande. O quarto sinal é o sinal da fome específica. Você tenta ouvir pregações, você busca vídeos, mas nada te preenche. As mensagens motivacionais parecem vazias. As palavras que antes te incendiavam, hoje soam como ruído. Sua alma desenvolveu um paladar apurado, uma fome por uma palavra que tenha o seu endereço, que soe como o seu nome sendo chamado em um corredor. Essa fome não é rebeldia. É o seu espírito se recusando a aceitar qualquer coisa que não seja a palavra exata e direta que o Pai tem para você hoje. É a confirmação final de que você foi convocado para uma audiência particular. Se você se identificou com pelo menos 2 desses 4 sinais, eu quero que você entenda com toda a sua força. Não é coincidência. Não é a sua mente tentando criar padrões. Esta palavra é a sua notificação. O céu parou para te encontrar hoje. O período de silêncio acabou. O que estava decretado no mundo espiritual agora tem permissão para pousar na sua vida. A sua estação de ser o primeiro a saber começou oficialmente. E como um selo de que você recebe essa notificação, como um ato profético que declara que a sua vigília se transformou em recepção, digite 777 nos comentários. Cada número é uma declaração. Eu ouvi. Eu recebi. Eu sou o primeiro. 777. Faça isso agora e sinta a mudança na atmosfera espiritual da sua casa. Sinta o peso da espera sendo substituído pela autoridade da confirmação. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua mente e o seu espírito nesta última vigília, eu preciso te dar o nome da força que você vai usar para se manter de pé até a aurora. Eu preciso te entregar a chave que Deus deu a Josué no dia antes de ele atravessar o Jordão e tomar posse do que era dele. Não é uma palavra de conforto. É um comando de fortalecimento. É a força para a última hora da noite. E você vai recebê-la agora. A verdade, escolhido, é que a diferença entre ser escolhido para a primeira fileira e ser coberto para aguentar a espera até a manifestação é um abismo. É nesse abismo que o arquiteto da antecipação falsa constrói suas fortalezas de dúvida e esgotamento. Ele não precisa negar a promessa, apenas te cansar na antessala dela. Mas o selo dessa hora que você está atravessando, essa fome específica, esse tempo congelado, foi visto. E hoje, o céu prescreve a cobertura. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi escolhidos com promessas gigantescas desmoronarem um dia antes da vindicação, esgotados não pela batalha, mas pela espera. Eu vi a unção de primazia ser confundida com um castigo de isolamento. Vi a mão de Deus segurando o tempo para proteger o escolhido, e o escolhido interpretando o gesto como abandono. E em todos eles, o ataque era o mesmo, uma erosão silenciosa da força espiritual, uma fadiga que a alma não sabe nomear. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Essa espera tem pesado no seu corpo, um cansaço que não sai com o sono.
Essa espera tem paralisado suas decisões, te deixando sem paz para ficar e com medo para avançar. E essa espera tem criado um silêncio estranho, um isolamento que te faz questionar a sua própria sanidade espiritual. É uma guerra invisível, e toda guerra invisível exige um escudo invisível. Antes de eu nomear o escudo para essa fadiga espiritual que te persegue, leva o polegar até o primeiro comentário fixado por um instante. Apenas sinta onde ele está, porque é ali que a sua blindagem para os próximos dias já foi depositada. Foi quando uma escolhida me escreveu, descrevendo essa mesma paralisia, essa mesma fome específica, com palavras que poderiam ser as suas, se eu me vi sem uma resposta pastoral que fosse suficiente. Foi nessa busca por um escudo real para os que estão na última vigília que o Espírito Santo colocou em minhas mãos o livro digital, O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Ele não é um livro de teorias, é um arsenal. E restam poucas cópias desse livro digital. Se o seu espírito reconheceu a batalha, clique agora, baixe o seu exemplar e declare a sua decisão de se cobrir. Quando o fizer, volte aqui e digite amém. Esse será o seu ato de fé, sinal de fé declarado. O livro está disponível no primeiro comentário fixado. Dentro deste livro, você vai encontrar a profundidade do que o profeta Isaías declarou no capítulo 43, versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A questão nunca foi se Deus está fazendo, mas se você tem a percepção e a força para ver o que já está surgindo. Este livro é uma ferramenta para calibrar a sua percepção espiritual para a coisa nova, mesmo quando tudo ao seu redor ainda parece deserto. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas e se for só mais uma coisa para me dar esperança e me cansar ainda mais? Eu entendo essa voz. É a voz da fadiga da antecipação. Mas pense comigo, o valor deste livro digital é menor que um lanche que você pede por aplicativo, menor que a assinatura de um streaming que você usa para se distrair da angústia, menor que 2 cafés que você toma para tentar se manter acordado. E a cobertura que ele oferece vai te guardar não por uma noite, mas pelos próximos 12 meses. É por isso que o risco não é seu. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode baixar o livro, ler, absorver as orações, aplicar os decretos de blindagem. Se em 7 dias você não sentir uma mudança na sua clareza mental, na sua força espiritual, na sua capacidade de discernir entre a voz de Deus e o ruído do inimigo, você pode pedir seu investimento de volta, sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo, não com você. Beatriz, advogada de 45 anos de Florianópolis, viu sua nomeação judicial esperada por anos destravar em semanas depois que começou a aplicar as orações de blindagem contra a estagnação. Ela sentia que uma força invisível segurava sua vitória e encontrou no livro as palavras de autoridade para quebrar esse decreto. João, enfermeiro de 32 anos de Recife, estava prestes a desistir do financiamento da sua casa, que era negado repetidamente por detalhes mínimos. Ele usou os decretos de quebra de barreiras e, em menos de um mês, o mesmo banco que o negava o chamou com uma proposta ainda melhor. Cláudia, dona de casa de 52 anos de Campo Grande, orava pela restauração do filho e só encontrava silêncio e distância. Ao começar a usar as orações de cobertura sobre a vida dele, mesmo de longe, ela viu o coração do filho se abrir para o diálogo e ele mesmo a procurou pedindo ajuda, algo que não acontecia há anos. Todos eles estavam esperando por algo grande, com o mesmo cansaço que te aflige, com a mesma sensação de que a porta não abria, com a mesma fome por uma palavra específica. E antes de eu te entregar a próxima palavra, que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a palavra profética que eu te entrego aqui é de graça, escolhido, mas ela não chega até você de graça. Outro escolhido semeou para que esta palavra chegasse na sua casa hoje. Por isso, eu mantenho um segundo link, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. É o nosso link de doação voluntária.
Se você sente que deve, se você pode, se o seu coração te direciona, clique nele e devolva ao reino uma semente de qualquer valor. É esse gesto que paga a conta de luz do próximo escolhido que precisa ser encontrado. É esse gesto que mostra ao céu que você entende o princípio da semeadura. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe um ataque que é liberado não na espera, mas no exato momento em que a sua coisa grande se manifesta. É uma arma espiritual que não visa impedir a bênção, mas azedar o sabor dela na sua boca. E o nome dessa arma provavelmente não é o que você está pensando. Agora a hora chegou. A hora de nomear a força que Deus está te entregando para a última vigília da noite. Não é uma emoção, não é um sentimento, é um comando de guerra, uma transferência de poder do trono para o seu espírito. É a chave que te mantém de pé quando a gravidade da promessa parece te puxar para o chão. A palavra é Shazak, em hebraico, Hazak. Muitos traduzem superficialmente como seja forte ou tenha coragem. E essa tradução é a fonte de uma exaustão espiritual gigantesca, porque ela coloca o fardo em você. Ela te diz para encontrar dentro do seu esgotamento uma força que você não tem mais. Mas o verdadeiro significado de Shazak não é um conselho para você ser forte. É um comando para você se plugar na força que já foi providenciada. É Deus dizendo: a minha força está disponível. Conecte-se a ela. Vista-se dela. Opere através dela. Shazak não é sobre o que você tem, mas sobre aquele a quem você tem acesso. É por isso que a sua fraqueza se tornou o seu maior qualificador, porque somente no fim da sua própria força você para de tentar ser forte e aprende a aplicar o Shazak de Deus. O seu cansaço não é um sinal de que você está perdendo a guerra. É o convite final para você parar de lutar com as suas mãos e começar a lutar com a força dele. É o decreto de que a sua força humana não é mais necessária para esta fase da batalha. Você está sendo comissionado a um nível de guerra que só pode ser travado com a força que vem do alto. Eu sou o teu fortalecedor. Você não é um órfão esperando por socorro. Você é um filho sendo equipado para o seu posto. Eu te selei no silêncio, não para te testar, mas para te treinar a reconhecer a minha voz acima de todo ruído. Agora, eu te chamo pelo nome e te revisto de Shazak, para que você não apenas aguente a última hora, mas governe sobre ela. Pense em José. Não o José, governador do Egito, vestido de linho fino, com um anel de ouro no dedo. Pense no José da véspera. O José que estava há anos em uma masmorra, esquecido pelo copeiro a quem ele serviu. O homem que interpretou o sonho que libertou outro, mas permaneceu preso. Aquele era o auge do silêncio estratégico. Tudo ao redor dele gritava que Deus o havia esquecido, que seu dom só servia para abençoar os outros, que sua promessa era uma ilusão de adolescente. Naquela última noite, na prisão, a lógica dizia para ele amaldiçoar sua fé. A experiência dizia que a esperança era uma armadilha cruel. Cada minuto de silêncio era uma prova do abandono. No entanto, algo dentro dele, uma força que não vinha de sua própria resiliência, o manteve intacto. Ele aplicou o Shazak sem saber o nome. Ele se agarrou à força de um Deus que parecia ausente. E porque ele suportou a última vigília, na manhã seguinte, ele não foi apenas liberto, ele foi catapultado para o trono. Ele não saiu para um recomeço, ele saiu para o seu destino. Esse silêncio que te cercou, esse sentimento de ser esquecido depois de servir tantos, essa é a sua masmorra da véspera. E o Shazak que está sendo liberado sobre você hoje é a mesma força que guardou o coração de José na noite mais escura de sua alma. O que você está sentindo não é o fim da sua história, é a quietude que antecede a sua exaltação meteórica. Em Goiânia, um programador de 38 anos, um dos mais brilhantes de sua empresa, estava no limite. Há 3 anos ele liderava o desenvolvimento de um software que ele sabia ser revolucionário. Em segredo, os diretores o elogiavam, diziam que era o futuro. Mas em público, nada acontecia. Ele via colegas com projetos menores sendo promovidos, recebendo bônus, ganhando reconhecimento.
Enquanto isso, o seu projeto mestre, sua coisa grande, ficava em um limbo eterno, sempre quase lá. A fadiga da antecipação o consumiu. Ele decidiu que pediria demissão na sexta-feira. Na segunda-feira, exausto e desiludido, seu telefone tocou. Era o CEO global da empresa, que nunca havia falado com ele. O CEO disse: "Estamos prontos. Seu projeto será a nova espinha dorsal da companhia em 12 países. E você será o diretor dessa nova divisão. A reunião é em 1 hora." Aquele Shazak, aquela força para suportar o último fim de semana de silêncio, foi o que o manteve na empresa tempo suficiente para receber a ligação que mudou tudo. Essa força Shazak, esse comissionamento para a última vigília, não é uma unção genérica. Ela se manifesta em você através de uma de 3 identidades espirituais, 3 postos de honra para os quais Deus está te designando agora. Ouça com atenção, porque reconhecer o seu posto é o primeiro passo para operar nele com autoridade. Você não é apenas um escolhido esperando, você é um oficial do reino sendo ativado para uma função específica. O primeiro arquétipo é o portador da primeira luz. Você é aquele que Deus escolhe para carregar a chama da promessa no meio da escuridão total. Sua função é manter a esperança acesa quando todos os outros já a declararam morta. A imagem é a de uma única vela, firme em sua mão, iluminando um salão gigantesco e escuro. Você não vê o fim do salão, você só vê o pequeno círculo de luz ao seu redor. O ataque do inimigo contra você é o sussurro da insignificância. Ele diz: "Essa sua luz é pequena demais, ela não faz diferença nessa imensidão de trevas." Ele quer que você despreze a sua pequena chama, sem entender que ela é o farol que guiará a manifestação inteira. O segundo arquétipo é o construtor de pontes no deserto. Você é aquele que Deus usa para criar o caminho por onde a bênção vai passar. Sua função é um trabalho de engenharia espiritual, muitas vezes solitário e sem aplausos. A imagem é a sua, colocando uma pedra de cada vez sobre um abismo intransponível, no meio do nada, sem ver a outra margem. Cada oração, cada ato de obediência, cada dia de fé silenciosa é uma pedra que você assenta. O ataque do inimigo contra você é a ilusão da futilidade. Ele aponta para o abismo e diz: "Você nunca vai terminar isso. É grande demais. Você está gastando sua vida em uma obra que ninguém vê e que não leva a lugar nenhum." Ele quer que você pare de construir 1 metro antes de chegar na outra margem. O terceiro arquétipo é o sentinela da aurora. Você é o vigia posicionado no muro mais alto, com os olhos fixos no horizonte leste. Sua função é ser o primeiro a avistar a chegada do rei, a primeira luz do dia, e anunciar para o resto da cidade que a noite acabou. Você vive na tensão entre a escuridão profunda da madrugada e a iminência do sol. A imagem é você, de pé, lutando contra o sono, enquanto vozes abaixo gritam que é apenas mais uma noite. O ataque do inimigo contra você é o falso amanhecer. Ele cria luzes pálidas e enganosas no horizonte para te fazer anunciar a vitória antes da hora, te desacreditando ou te esgotar com alarmes falsos até que você durma no momento exato da verdadeira aurora. Agora respire fundo. Qual desses 3 o seu espírito reconheceu como seu? O portador da primeira luz, o construtor de pontes no deserto ou o sentinela da aurora? Não pense muito. Sinta. Vá até os comentários e escreva o nome da sua identidade. Não explique, não justifique. Apenas declare: "Eu sou o sentinela da aurora. Eu sou o construtor de pontes. Eu sou o portador da primeira luz." Este ato de escrever não é para mim, é para você. É a sua assinatura no decreto de ativação que o céu liberou sobre a sua vida hoje. Faça isso agora. E o arquétipo que você acabou de declarar, a identidade que você acabou de assinar, sem uma cobertura espiritual completa, é o alvo principal do inimigo nas próximas horas. O portador da primeira luz, sem o óleo da perseverança, se apaga. O construtor de pontes, sem a planta do arquiteto celestial, constrói em vão. O sentinela da aurora, sem a capacidade de discernir a verdadeira luz,
se torna um falso profeta. É por isso que o livro O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos foi colocado no seu caminho hoje. Ele não é uma leitura. Ele é o manual de operações para a sua função. Ele contém as orações de cobertura para o óleo não faltar, os decretos de sabedoria para a construção não parar e os escudos de discernimento para a aurora não ser confundida. O que vai acontecer nas próximas 72 horas na sua vida vai exigir esse nível de proteção. A sua decisão de se cobrir está a um clique no primeiro comentário fixado. Mas existe uma tática específica, uma arma secreta que o arquiteto da antecipação falsa guarda para usar contra cada um desses arquétipos. Uma armadilha feita sob medida para a sua função. E eu preciso te nomear as 3 agora, para que você não caia nela na véspera da sua vitória. O arquiteto da antecipação falsa sabe que você acabou de receber seu posto. Ele ouviu a sua declaração. E agora, ele não luta mais contra a sua espera. Ele luta contra a sua função. Ele tem 3 táticas de elite, 3 dardos inflamados que ele reserva para o escolhido que acabou de ser ativado. Preste atenção. Reconhecer a arma do inimigo é 90% da vitória sobre ela. A primeira tática é o ladrão de tempo e escudo. Assim que você desliga este vídeo, ou no momento em que você se ajoelha para orar, uma avalanche de urgências vai cair sobre você. Um problema de trabalho que não podia esperar. Uma mensagem de WhatsApp que exige resposta imediata. Uma discussão familiar que explode do nada. São distrações que roubam sua energia e seu foco, desenhadas para te tirar do lugar de vigília. A arma contra isso é essa identificação. No momento em que a urgência falsa surgir, você vai parar, respirar e dizer em voz alta: eu identifico você, ladrão de tempo, e eu decreto que a minha prioridade é a minha vigília. Você não negocia com a distração, você a expõe. A segunda tática é o imitador da voz de Deus. É um sussurro que soa como sua própria sabedoria, sua própria prudência. Será que não é arrogância pensar que sou o primeiro a saber? E se eu estiver apenas criando isso na minha cabeça? É melhor não ter muita expectativa para não me decepcionar de novo. Essa voz não nega a promessa. Ela a envenena com uma falsa humildade e um falso realismo. A arma contra isso é a renúncia do decreto falso. Você vai declarar verbalmente: eu renuncio ao decreto de cansaço, confusão e falsa prudência. A voz do medo não é a voz do meu pastor. Essa não é a minha herança. A terceira tática, a mais sutil, é a cortina da indiferença. O inimigo vai usar as pessoas mais próximas para te invalidar. Você vai compartilhar, com o coração cheio, um pedaço do que Deus te falou aqui. E a resposta será um olhar vago, um "ah, que legal", ou uma mudança de assunto. Isso é projetado para te fazer sentir louco, isolado, para te fazer acreditar que a sua experiência não foi real. A arma contra isso é a substituição pela palavra, o comando Shazak. No instante em que a indiferença te tocar, você não vai confrontar a pessoa, você vai se virar para dentro e decretar: eu me revisto de Shazak, a força do meu Deus me basta. É calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo me separou para uma estação que a minha vida antiga não conhece. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa indiferença que te faz sentir que você está sozinho na sua função. É exatamente o campo de batalha onde o livro Orações que Blindam foi forjado. Ele é a sua companhia no posto de sentinela, a sua munição quando as vozes da dúvida se levantam. O que vai acontecer nas próximas 72 horas na sua vida espiritual será um teste direto à sua nova identidade. Este manual não é para te dar novas informações, é para te dar cobertura. A sua decisão de permanecer coberto, de não lutar sozinho, está a um clique, no primeiro comentário fixado. É a voz que você confunde com a sua. É a voz que entra pela manhã e sai à noite. Não subestime o que eu acabei de te entregar. O inimigo não teme a sua promessa, ele teme a sua perseverança. Essas 3 táticas não são ataques aleatórios. São uma estratégia coordenada
para te fazer desistir no último minuto da última hora. Leve isso a sério. A sua coisa grande depende da sua vigilância agora. E porque a sua jornada não termina aqui e as instruções para os próximos passos da sua ativação virão, eu preciso que você faça duas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. E segundo, clique no botão para salvar este vídeo. Salve para que você possa voltar aqui, para reouvir as táticas e as armas, para se fortalecer quando a pressão aumentar. Este vídeo é o seu quartel-general para os próximos dias. Agora respire. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante, se for seguro para você. Eu vou te guiar em uma jornada para dentro da alegoria central da sua vida neste momento. Deixe o som da minha voz ser o único som. Nós estamos caminhando por um corredor celestial. O chão é de um mármore que ecoa o som dos seus passos, confirmando a sua chegada. A temperatura começa a mudar. Um calor suave e santo te envolve. E lá na frente, você vê uma porta maciça de carvalho antigo. Por baixo dela vaza uma luz dourada, densa, viva. É a sala do primeiro decreto, e a porta está se abrindo para você, sem fazer barulho. Agora, atravesse o limiar. Ao colocar os pés dentro da sala, todo o ruído do mundo, toda a ansiedade da sua alma, toda a poeira da sua jornada, tudo isso fica para trás. O ar aqui dentro é diferente, é pesado de propósito, é denso de glória. Você não é um intruso. Você não é um pedinte. Você é o convidado de honra. No centro da sala, diante do trono, um pergaminho está sendo aberto. E o nome que está escrito nele, com tinta de fogo, é o seu. Esta é a sua convocação oficial. A espera não foi em vão. O silêncio foi a preparação para esta audiência. Sinta o peso da atmosfera desta sala sobre você. É o peso da validação. É a autoridade da escolha divina sendo selada no seu espírito. O rei te vê. O rei te conhece pelo nome. E ele te chamou aqui antes de qualquer outro para te entregar pessoalmente a notificação do que ele já decretou. Esta sala não é uma promessa, é a confirmação. O que era um sentimento no seu espírito, agora é um decreto real. Você não é mais aquele que espera, você é aquele que foi informado. E nesta sala, com a autoridade que te é conferida, eu declaro sobre a sua vida. Solte agora o peso da espera. Esse fardo que curvou os seus ombros, essa exaustão que pesou no seu corpo, ela não te pertence mais. O seu treinamento acabou, a sua vigília terminou. O que era um peso de incerteza, agora se transforma em uma postura de autoridade. Solte isso no chão desta sala. Deixe para trás. Eu declaro sobre a sua vida. Solte agora a voz da autocobrança. Aquela voz que te acusa no meio da noite, que te compara com os outros, que te diz que você não é bom o suficiente, que você errou demais no caminho. Essa voz não tem jurisdição neste lugar. Ela é silenciada pela autoridade do rei que te chamou. Renuncie a ela. Entregue o chicote que você usava contra si mesmo. Você está perdoado, você está qualificado. Você está aqui. Eu declaro sobre a sua vida. Solte agora a vergonha da rota lenta. Aquele sentimento de que todos passaram na sua frente, de que você ficou para trás, de que o seu caminho foi mais difícil e demorado. Morre neste lugar. O seu caminho não foi lento, ele foi estratégico. Cada desvio, cada aparente atraso, era a mão de Deus te esculpindo para a magnitude do que está por vir. A comparação é um veneno que não entra na sala do primeiro decreto. Sua jornada é única, sua glória é única, seu tempo é agora. Eu ativo agora o portador da primeira luz em você. A sua capacidade de carregar a esperança no meio da escuridão total está sendo amplificada. A chama em sua mão não vacilará mais. O óleo da sua perseverança é reabastecido pelo Espírito Santo. Onde havia o medo da insignificância, agora há a autoridade de ser o farol de Deus. Eu ativo agora o construtor de pontes no deserto em você. A sua função de engenharia espiritual recebe um selo de aceleração. As pedras que você assenta não são mais pesadas. A visão da outra margem se torna clara no seu espírito. Onde havia a ilusão da futilidade, agora há o decreto de conclusão.
A ponte será terminada. A bênção passará por ela. Eu ativo agora o sentinela da aurora em você. Seus olhos espirituais são ungidos com um colírio celestial. Sua capacidade de discernir entre a luz falsa e a verdadeira aurora é aguçada a um nível sobrenatural. Onde havia o cansaço do alarme falso, agora há a certeza inabalável do vigia que sabe que o seu rei está vindo. Você não será enganado. Você não dormirá. Você anunciará a chegada. Eu coloco sobre os seus pensamentos uma cobertura de silêncio santo. Onde havia um turbilhão de dúvidas, ansiedades e cenários catastróficos, eu declaro agora um capacete de paz que excede todo o entendimento. Sua mente não é mais um campo de batalha para o arquiteto da antecipação falsa. Ela se torna um jardim guardado, onde apenas os pensamentos do céu têm permissão para florescer. A confusão mental que te esgotava cessa agora. Eu coloco sobre os seus vínculos uma cobertura de clareza divina. Sobre a sua casa, seus relacionamentos, sua família, as vozes de desânimo, os olhares de indiferença, as palavras de dúvida que vinham de pessoas próximas perdem o poder de te atingir. Um muro de fogo santo te cerca, e somente aqueles alinhados com o seu novo tempo terão acesso ao seu círculo íntimo. Onde havia dor e isolamento, agora há proteção e discernimento. Eu coloco sobre os seus caminhos uma cobertura de propósito soberano. Cada passo que você der a partir de hoje é guiado. As portas que não são de Deus não se abrirão. As oportunidades que são armadilhas se revelarão antes que você se aproxime. Onde havia a paralisia da indecisão e o medo de errar o caminho, agora há uma estrada aplainada, um caminho de retidão preparado pelo próprio Senhor para a sua coisa grande se manifestar. Filho, filha, você sentiu a minha mão segurando o tempo, mas pensou que era abandono. Você ouviu o meu silêncio, mas o traduziu como desaprovação. O que você não percebeu é que o silêncio não era para te testar, mas para te treinar a reconhecer a minha voz acima de todo ruído. Eu estava te ensinando o idioma da eternidade, que não se fala com palavras, mas com presença. Eu permiti o isolamento para te proteger de vozes que iriam abortar o que eu plantei em você. Eu te tirei de conversas rasas para te dar fome do que é profundo. Essa solidão que doeu não foi um castigo. Foi o meu abraço te colocando em quarentena, te guardando como um tesouro precioso antes da revelação. A sua identidade de primeiro a saber não é um título de orgulho, é um posto de responsabilidade. Eu te confio a primeira notícia, porque eu confio na sua capacidade de suportar o peso da primazia. Você não é apenas um receptor da bênção, você é o marco zero do meu próximo movimento na Terra. A coisa grande que eu preparei não é apenas uma promoção, uma cura ou uma porta aberta. É uma mudança de governo na sua vida. É a minha soberania se estabelecendo de forma visível em áreas onde antes havia caos e derrota. Que a notícia chegou a você primeiro, para que a sua fé seja a ignição que torna o que é invisível para todos os outros. Não tema o que está por vir. Eu não te chamei para a beira do Jordão para te afogar. Eu te chamei para atravessar a pés secos. O Shazak que eu depositei em você é a minha própria força operando através da sua fraqueza. A sua parte não é ser forte, é se manter conectado a mim. Eu sou o seu fortalecedor. Eu quebro agora o decreto de quase lá que operou na sua linhagem. Eu quebro agora as correntes invisíveis de estagnação que te seguraram no mesmo lugar. Eu quebro agora a maldição da fadiga da antecipação que te fazia desistir na véspera da vitória. Você está comprometido. Seu nome foi chamado na sala do primeiro decreto. Você ouviu, você aceitou. Seu sim ecoou na eternidade e selou um pacto. A sua vida não é mais sua. Ela é um altar vivo para a manifestação da glória de Deus. Não há mais caminho de volta. Você está comissionado. Você recebeu a identidade, as armas e a força. Você não é mais um espectador passivo da sua própria história. Você é um oficial do reino, com uma função específica e a autoridade para executá-la. Seu posto de portador, construtor ou sentinela está ativo. Você está enviado. Você não sai daqui para esperar,
Você sai daqui para preparar o caminho, para anunciar com a sua vida, com a sua postura, que a noite acabou e o rei está vindo. Você é a primeira evidência viva de que Deus está fazendo uma coisa nova. Sua vida é a trombeta. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Esse peso novo que você sente não é fardo, é coroa. Acostuma com ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você repousa nesse decreto, sentindo a autoridade que o céu te entregou, sabendo que eu te selei no silêncio, não para te testar, mas para te treinar a reconhecer a minha voz acima de todo ruído. Eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. É o seu arsenal para a fase que começa agora. Porque o que a sua mão precisa pegar agora, o escudo que vai te manter de pé, quando o inimigo tentar te convencer que esta experiência não foi real, tem um nome. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro não é uma opção. É o seu manual de guerra para os dias que antecedem a manifestação pública da sua coisa grande. E eu sei que a batalha pelo seu foco será intensa. Mas pense comigo, o valor deste livro continua sendo menor que a pizza que você pede no sábado à noite ou o cinema que você assiste para esquecer dos problemas. No entanto, a blindagem que ele oferece guardará a sua mente e seu coração por meses. E o risco continua sendo meu. Se em 7 dias você não sentir a clareza e a força que foram prometidas, seu investimento é devolvido. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare, porque o depois, neste contexto, é a forma como o arquiteto da antecipação falsa entra pela porta da prudência. Essa voz que sussurra agora, se é de Deus, vai acontecer sem eu precisar fazer nada. Isso de primeiro a saber soa como orgulho. É melhor eu ficar quieto. Vou só orar, não preciso de um livro para isso. E se eu comprar e não for para mim, vou me frustrar mais. Vou esperar um sinal mais claro antes de agir. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar o terreno antes da sua posse. A sua decisão é o que fecha a porta na cara dele. E agora, a última palavra. Agora que você foi notificado, o próximo passo é se preparar para a inveja que a sua coisa grande vai gerar. No nosso próximo encontro, vou te mostrar os 3 tipos de olhar que tentam abortar promessas manifestadas. Você precisa estar pronto. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para aquele escolhido que você sabe que está sentindo que o ponteiro da vida travou. Aquela pessoa que tem uma promessa gigante, mas vive uma exaustão inexplicável. Não é um favor seu, é serventia. É o seu primeiro ato como sentinela da aurora, anunciando para outro que a noite está no fim. E o céu vê. Se você nem chegou perto do O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. É cobertura para a sua própria jornada. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O que foi selado aqui hoje, nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma circunstância pode roubar de você. Caminhe na sua autoridade.